Apareceu aí para vocês? Sim. Sim. Então vamos lá. Atividade, né? Questão 1. Usando as propriedades com potências de mesma base, transforme em uma só potência as expressões. Então, ele já falou que é uma potência de mesma base. E ele quer que a gente transforme em apenas uma expressão, apenas uma potência. Deixa eu só aceitar um colega aqui. Bom dia, Derek. Bom dia! Vamos lá. A. Calma aí, professora, eu vou pegar meu caderno. Vai lá. Esperar. A. Voltei. Pronto, então vamos começar. A. Menos 1,3 1 sobre 3 elevado a 2 vezes menos 1 sobre 3 elevado a 3. Primeira coisa que a gente olha, tudo bem que lá na questão já falou que são bases iguais, certo? Todo mundo concorda que as bases são iguais? Sim. Se é uma multiplicação, eu faço o quê? Soma. Sim. Conserva a base, somos Somos os expoentes. Então, eu conservo a base, ainda coloco entre parênteses, tá bom? Menos 1 sobre 3. Para você não colocar sobre parênteses, eu vou explicar aqui como vocês têm que colocar, tá? 2 mais 3. 5. 5, né? Então, ficou menos 1 sobre 3 elevado a 5. Se vocês não quiserem colocar entre parênteses, pessoal, aí vocês têm que colocar o 5 aqui, ó. O 5 tanto no 1 quanto no 3, tá? Para não usar o parênteses. Se não tiver o 5 tanto no 1 quanto no 3 e não tiver o parênteses, vai estar errado, tá bom? Tem que ter o parênteses, porque o parênteses diz que o 5 está levando tanto o 1 quanto o 3, tá bom? Então, ficou menos 1 sobre 3 elevado a 5. Ok aí? Ok. Sim. Ok. Essa daí eu reparei que a maioria entendeu. Pelo menos os que eu olhei lá, tava tudo correto, tá? Então, vamos lá. Potência de potência, né? Eu tenho uma base e tenho duas potências aqui, ó. Eu tenho 4 e tenho 3. Potência de potência. Eu faço o quê? Multiplica. Multiplica os expoentes, né? Conserva a base. Então, conservo 3 sobre 7. 3 sobre 7 eu conservo. Multiplico os expoentes, que é 4 vezes 3. Quanto que é 4 vezes 3? 12. 12. Muito bem. 12. Então, ficou 3 sobre 7 elevado a 12. Tranquilo? Sim. Sim. Divisão de mesma base, né? 1,9 elevado a 11 dividido por 1,9 elevado a 6. Conserva a base, faço o que com os expoentes? Subtrai. Subtraio, né? 1,9, conservo aqui. Subtraio os meus expoentes. 11 menos 6. Quanto que é 11 menos 6? 5. 5. 1,9 elevado a 5. Tá? Então, não se esqueça. Multiplicação de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Divisão de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. E potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Perguntas? Não. Corrigiram aí? Posso passar para 2? Pode. Sim, pode.
Então, vamos lá para 2. Hoje é mais tranquilo, tem menos questões, então rapidinho a gente faz, tá? Então, vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, 2. Classifique cada sentença seguinte em verdadeira ou falsa, justificando a resposta. Eu reparei lá que vocês só colocaram verdadeiro ou falso, não justificou a resposta. Pode justificar só nas que são falsas, tá? Vamos lá, então. Professora, Sim. Eu justifiquei fazendo a conta da maneira certa. Era para fazer assim ou era para escrever Sim, como é que faz? sim, sem problema nenhum, correto, tá? Mas a maioria só colocou verdadeiro ou falso. Vamos lá. Potência de potência, que diz que 8 elevado a 3 elevado a 2 é igual a 8 elevado a 5, certo ou errado? Falsa. Falsa. Por que é falsa? Que era para ter multiplicado, não somado. Isso, eu tenho que multiplicar e não somar, certo? Devo multiplicar. Então, vocês escrevam aí. Vou escrever aqui não, vocês escrevam aí. Eu tenho que multiplicar os meus expoentes. Então, aqui... Peraí. Só um segundo. Então, aqui teria que ser 8 elevado a quanto? 6. 8 elevado a 6, porque é 3 vezes 2, né? 6. Então, essa é falsa. Que nem, professora. Pra justificar, eu coloquei multiplicar os expoentes. Muito Aí, bem. Multiplicar os expoentes. Por isso que tá errado. Tem que multiplicar os expoentes. B. 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a 5 é igual a 10 elevado a menos 1? Verdadeiro? Verdadeiro. Quem mais? Verdadeiro. Eu coloquei verdadeiro também. Muito bem. Verdadeiro também. Verdadeiro. Muito bem, verdadeiro. Certinha, né? É uma divisão. Eu expliquei para vocês que quando é uma fração, é uma divisão. Conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 5, né? Subtrai e conserva o sinal do número maior. Menos 1. 10 elevado a menos 1. Certinho. Tudo bem, pessoal. Tá certinho. Cinco mais 3 é igual a 5 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado? Verdadeiro ou falso? Professora, eu coloquei falso. Eu coloquei falso. Eu coloquei falso. Eu também. Muito bem, falso. falso também. Muito bem, pessoal, certinho. Falso, tá bom? Por que que é falso? Para ser isso daqui, ó, para acontecer isso daqui, esse primeiro teria que estar elevado a 2. Se aqui tivesse elevado a 2, aí sim, você iria fazer a distributiva, que ficaria 5 elevado a 2, 3 elevado a 2, que daria isso daqui, aí estaria certo. Mas como não tinha aqui o 2 aqui elevando parênteses, por isso está errado. Tá bom? Então, faltou elevar o parênteses ao quadrado, né? Que, na verdade, você só teria que somar os 5 mais 3. 5 mais 3, 8. D. 4 elevado ao cubo vezes 4 vezes 4 elevado a 2 é igual a 4 elevado a 6. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Eu acho. Verdadeiro. Quem falou falso aí tá errado. Por quê? Aqui no 4 que tá no meio, se eu não tenho nada em cima, eu tenho quem? 1 é uma multiplicação. Se é uma multiplicação de mesma base, eu tenho que conservar a base e somar os expoentes. Então, ficaria 3 mais 1. 4. 4 mais 2. 6. 6. O que ele deu aqui pra gente. 4 elevado a 6. Certinho. Muito bem. E 2 sobre 3 elevado a menos 2 é igual a 4 sobre 9. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Porque deveria ter invertido. O 3 fica em cima e o 2 fica embaixo. Muito bem. Faltou inverter a fração, né?
né? Ficaria o 3 em cima, o 2 embaixo. Isso elevado ao quadrado, a gente inverte porque o expoente não pode ser negativo, então a gente inverte, ficaria 2 positivo. Aí ficaria 3 ao quadrado, 9, né? 2 ao quadrado, 4. Então, tá errado por causa disso. Faltou inverter a fração. Muito bem, pessoal. Perguntas? Não. Vamos lá. 3. Calcule as seguintes potências com expoente negativo. Não se esqueça, aí aqui ele já colocou um lembrete, né? Não se esqueça. A elevado a menos m é igual a 1 sobre A elevado a m. Então, ele inverteu aqui, né? O A estava em cima, foi para baixo. 1 que estava embaixo foi para cima. E aí o expoente fica positivo, ok? Então, vamos lá. 10 elevado a menos 2. Como eu posso resolver isso aqui? Vai ser 1 sobre 10 elevado ao 2 positivo. 1 sobre 10 elevado a 2 positivo. Muito bem. Muito bem. O 2 estava negativo, ele inverte, né? Fica positivo. A gente troca. Para quem não entendeu ainda, se eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1 como denominador. Para a gente transformar esse menos 2 aqui em positivo, eu tenho que inverter. O que estava embaixo vai para cima, o que estava em cima vai para baixo com o expoente positivo. Aí ele fala o seguinte, calcule as seguintes potências. Então, a gente tem que resolver a potência aqui, tá? Leiam a questão. Quando ele pede para calcular a potência, a gente tem que fazer a potência. Então, vai ficar 1. Deixa eu abrir uma exceção aqui hoje. Só hoje eu vou aceitar quem tá chegando atrasado. Porque essa correção aqui é a última. Vamos lá. 10 elevado ao quadrado é quanto? 100. 100, né? 10 vezes 10, 100. Então, 1 sobre 100. Tranquilo nessa? Alguém tem perguntas, dúvidas? Não, professora, eu confundi com raiz quadrada. Eu coloquei 5, só que eu vou arrumar aqui. Tá bom. Pessoal, eu reparei que tem gente que não tá tirando dúvida na aula. E quando chega nas questões estão errando, tá bom? Então, a aula foi feita para tirar dúvida. Não precisa ficar com vergonha, não. Pode perguntar. Pode pedir para fazer de novo, que eu faço. B. Menos 5 sobre 8 elevado a menos 2. Como é que fica essa daqui? A gente inverte e o 2 fica positivo. Sim, então a gente inverte, o 8 estava embaixo, vem para cima, né? O 5 estava em cima, vem para baixo. Aí fica 5 elevado a 2 positivo. Isso, aí fica o 2 positivo fora do parênteses, tá? Para mim colocar aqui, se eu não colocar o parênteses, vou apagar aqui o parênteses. Se eu não colocar aqui o parênteses, aí eu tenho que colocar o 2 tanto no 8 quanto no 5. Só que aqui a gente tem um probleminha, porque tá negativo, tá vendo? Sim. Estão vendo que tá negativo? Então, quer dizer que o 2, ele também tá elevando o sinal. Então, por isso que eu deixo o 2 lá fora do parênteses, tá bom? Porque também tá elevando o sinal. Vocês vão ver a diferença aqui na hora que a gente fazer. O 2, ele tá elevando o sinal também. Então, fica menos com menos. Quanto que é menos com menos? Positivo. Mais. Então, já meu resultado vai ser positivo, não vai ser negativo mais. 8 vezes 8... 64. 64. 5 vezes 5...
25. 25. Então, ficou 64 sobre 25. Sempre quando tiver o sinal negativo e for uma potência, deixa entre parênteses, tá bom? Porque, por exemplo, se o expoente for par, meu resultado vai ser positivo. Se meu expoente for ímpar, meu resultado vai ser negativo, tá? Tá bom. Tranquilo, A3? Alguém quer que eu faça mais exemplos da A3 ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo. Professora? Tranquilo. Professora? Sim? Então, aqui na B, se o sinal da potência for negativo e o número que tá levando também é negativo, o resultado fica positivo? O resultado é positivo. É a Laura, não é? Uhum. Tá. Laura, o resultado é positivo porque eu tenho um jogo de sinal aqui, ó. Tá vendo que o 2 aqui de fora, quando você inverte a fração aqui, a única coisa que vai mudar é o sinal da potência, tá? O outro sinal da fração você conserva. E quando eu faço a potência nesse sinal, é como se o menos também tivesse elevado ao quadrado. Quando o menos está elevado ao quadrado, quer dizer que é menos vezes menos. E menos vezes menos é Positivo? mais. Agora, se fosse, por exemplo, elevado a 3, o menos elevado a 3, já ficaria, ó. Menos vezes menos vezes menos. Já daria negativo. Por quê? Menos com menos, mais com menos, menos. Então, eu friso com vocês que quando o meu expoente é par, número par, 2, 4, 6, 8, assim por diante, meu resultado final vai ser positivo. Quando o meu expoente for ímpar, meu resultado final vai ser negativo, tá bom? Assim. Vamos lá. 4. Eu reparei que teve algumas pessoas que tiveram um pouco de dúvida nessa 4. Eu só vou interromper aqui para me aumentar aqui embaixo, só um segundo. Ixi, não vai dar. Só um minutinho que eu volto e coloco de novo para vocês. Para na hora que eu fazer a 5 dá para fazer. Pronto, vamos lá. Eu reparei que teve algumas pessoas que não compreenderam muito bem essa daqui, da 4. Olha aqui, é o seguinte. 4, efetue. Quando ele fala efetue, é pra gente fazer a multiplicação, a soma, a divisão que tiver lá no cálculo, tá? Então, vamos aqui. Aqui a gente tem raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 32. Ok? Eu tenho isso aqui. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 32. Quando eu tenho uma multiplicação de raízes, a primeira coisa que eu vou olhar é o índice. Se eu não tenho nada como índice, eu tenho quem? O 2, raiz quadrada. O 2. Quer dizer que é uma raiz quadrada. Então, eu olho se meus índices são iguais. Os meus índices são iguais? Sim. 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 Então, eu faço o quê? Eu conservo a raiz. Quando eu falo conservo a raiz, eu mantenho aqui a raiz. Conservo a raiz e multiplico o que está dentro da raiz. Os radicanos, que é o que está dentro da raiz. Que é 2 vezes 32. Quanto que é 2 vezes 32? 64. 74. 64. Eu só posso fazer essa multiplicação quando meus índices são iguais, tá? Se meus índices não são iguais, aí você tem que resolver cada raiz e depois multiplicar. Quando meus índices são iguais, eu conservo a raiz e multiplico o que está dentro. 2 vezes 32, 64. Eu sei quanto que é a raiz quadrada de 64? Sim, 8. 8. 8. Então, meu resultado é 8. Tá? B.
Mesma coisa. É a mesma raiz? Raiz quadrada de 48 dividido por raiz quadrada de 12. É a mesma raiz? São raízes iguais? Sim. Sim. Conserva a raiz. Faço a divisão. 48 dividido para 12. Quanto que é 48 dividido para 12? 4. 4. Sei quanto que é a raiz quadrada de 4? Sim. Sim. 2. 2. 2. Pronto. Tá? Eu não vou dar, como a gente está trabalhando com propriedades, eu não vou dar raízes diferentes para vocês por agora. Então, como é propriedade, a gente está aplicando a propriedade, tem que ser raízes iguais. Então, eu conservo a raiz e executo a operação com que está dentro da raiz, tá? Aí, aqui, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. É a mesma raiz? Sim. É. Então, eu conservo a raiz. Aqui eu não posso esquecer o índice, raiz cúbica. 2 vezes 4. 8. Eu sei quanto que é a raiz cúbica de 8? Sim. 2. 2. Porque se eu multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes, dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá ok? Então, raiz cúbica de 8, 2. E a D, raiz quadrada de 50 dividido por raiz quadrada de 2. Mesma raiz, conserva a raiz, faço a operação que está dentro da raiz. 50 dividido para 2. 25. 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. 5. 5. Muito bem. Pergunta sobre a questão. Não tem, professora. Professora, você pode dar mais um exemplo? Posso o quê? Que eu não entendi. Dar mais um exemplo? Posso. Professora, refaz a C, por favor. A C, refaço. Vou refazer a C e faço mais umas. Vamos lá. A C, eu tenho que reparar se é a mesma raiz. Eu vejo se é a mesma raiz pelo índice. Aqui eu tenho um índice 3 e aqui eu também tenho um índice 3. Então, quer dizer que é a mesma raiz? Sim. Sim, né? Então, eu conservo a raiz. Raiz cúbica. Conserva a raiz. Multiplica o que está dentro da raiz, os radicanos. Tá? São esses daqui. 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. 8. 8. Aí, essa daqui ficou raiz cúbica de 8. Raiz cúbica é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes e dá 8? 2. 2. Tá? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Tá? Por isso que raiz cúbica... Nossa, 8 ficou feio. Raiz cúbica de 8 é 2. Porque se eu multiplicar o 2 3 vezes, dá 8. Entendi, professora. Quem pediu para repetir, entendeu? Sim, agora eu entendi. Vou fazer outro exemplo aqui. Deixa eu pensar num aqui. Tá, vamos lá. Vou colocar 18, raiz quadrada de 18 vezes raiz quadrada de 8.
Vamos lá. Raiz quadrada de 18 vezes raiz quadrada de 8. É a mesma raiz? Sim, Os dois estão raiz quadrada, né? sim. Então, vamos lá. Se é a mesma raiz, eu posso conservar a raiz e fazer a multiplicação com o que está dentro. 18 vezes 8. 8 vezes 8 é quanto? 64. 64. Foi o 6. 8 vezes 1, 8. mais 6 que foi 14. 14. Então, ficou 144. Ficou raiz quadrada de 144. Multipliquei. 18 vezes 8, 144. Quanto que é a raiz quadrada de 144? Isso daqui vocês têm que saber também. Alguém sabe? Eu falo muito, pessoal, que vocês têm que saber as raízes quadradas, pelo menos até a do 15, tá? Então, raiz quadrada de 144 é 12, tá? Se eu multiplicar 12 vezes 12, dá 144. Então, a raiz quadrada de 144, 12. Ok. Foi o Derek que pediu mais um exemplo? Foi. Conseguiu compreender, Derek? Sim. Tá. Alguém mais? Alguma pergunta? Não. Então, vamos lá. Racionalize o denominador de cada uma das seguintes frações. Tá? Vamos lá. Racionalizar. Lembra que racionalizar eu preciso tirar esse denominador aqui, ó, que é uma raiz. Eu não posso deixar ele como raiz. Então, eu preciso tirar ele daí. Tá? Para mim tirar ele daí, eu multiplico. Deixa eu apagar esse igual aqui. Eu multiplico por uma fração que tenha essa raiz aqui que ele me deu como numerador. Então, vou pegar a raiz de 3, vou colocar como numerador e como denominador também. Então, faço essa multiplicação aqui, ó, tá? 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3. Assim, eu consigo anular, sumir com essa raiz daí de baixo. Faço a multiplicação. 2 vezes raiz de 3. 2 raízes de 3. 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 9. Raiz de 9. Aí, aqui eu faço isso que eu aprendi aqui, ó. Conservo minha raiz, multiplico o que tá dentro da raiz. 3 vezes 3, 9, né? Por isso que ficou raiz de 9. Consigo resolver mais alguma coisa aqui no meu numerador? Consigo fazer mais alguma coisa aqui ou eu só conservo? Eu acho que sim, Já a raiz do 9, não? Ah, do 9 eu consigo, mas aqui de cima não consigo, né? Ah, tá. Conservo, né? Conservo em cima, 2 raiz de 3. E resolvo a minha raiz que tá como denominador. Raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. 3. Então, ficou 2 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3. Tá? Assim que eu resolvo por racionalização. Tá? O que você tem que acrescentar é isso daqui, ó. Isso aqui que ele não te deu. Isso aqui ele não te dá. Isso aqui você tem que fazer. Tá? F. Raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada... Professora? Sim. Nessa daí, nessa F, que no caso é a B, né? Eu fiquei com mais dúvida nela. Aham. Eu fiz, só que eu acho que tá errada. A senhora, Tá. eu não entendi muito bem ela. Uhum.
Tá bom, vamos fazer aqui, aí se você tiver dúvida no final, você fala que eu faço mais exemplos, tá bom? Vamos lá. Presta Ok. atenção aqui. Aqui eu também vou fazer aqui eu tenho duas raízes embaixo. Se eu tenho duas raízes embaixo, eu tenho que anular as duas. Para mim anular as duas, eu vou fazer a multiplicação aqui. Vou pegar elas duas, né? E fazer a minha multiplicação aqui como numerador, como denominador. Mas o que eu tenho que mudar aqui antes? Eu pego isso, eu não vou pegar o raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Eu vou trocar o sinal. Sempre que tiver assim, uma soma ou uma subtração, eu troco o sinal. Se tá positivo, eu vou multiplicar sendo negativo. Ok? Se tava, por exemplo, negativo, eu colocaria positivo. Como tá positivo, eu coloco negativo. Então, fica raiz de 2 menos 3, raiz de 3, dividido por raiz de 2 menos raiz de 3. Érica, por que que eu pego as duas raízes? Porque eu tenho que anular as duas, pessoal. Eu não posso deixar uma raiz como denominador. Por isso que eu pego as duas, trocando o sinal. Faço agora a multiplicação, tá? Esse lado aqui, ele tá multiplicando tudo que tem desse lado de cá. Então, vamos lá. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4. Raiz de 4. Vamos lá. Raiz de 2 menos raiz de 3. Raiz de 6. Menos raiz de 6. Não esqueçam o sinal, tá? Menos raiz de 6. Embaixo agora já fica uma multiplicação maior. Vou até aumentar aqui pra vocês compreenderem. Vamos lá. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4. Raiz de 4. Raiz de 4. Raiz de 2 vezes menos raiz de 3. Menos raiz de 6. Menos raiz de 6. Vou colocar outra cor aqui para ficar separado. Raiz de 3 vezes raiz de 2. Raiz de 6. Menos de 6. Não, positivo, ó, porque o raiz de 3 está positivo e o raiz de 2 também está positivo. Fica positivo. Entendi. Raiz de 6. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Menos raiz de 9. Menos raiz de 9. Tudo bem. Menos raiz de 9. Vamos lá agora. Resolver agora isso aqui. Vou aqui para baixo, tá? Raiz quadrada de 4. Quanto que é? 2. 2. 2 menos... Eu sei quanto que é a raiz quadrada de 6? Sei exato? Não, eu acho. Não, então eu posso apenas conservar. Menos raiz quadrada de 6. Dividido. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 2. Sem raiz, né? Sim. Raiz quadrada de 4, 2. Aí aqui eu tenho menos raiz quadrada de 6 com mais raiz quadrada de 6. O que eu posso fazer aqui? Você pode anular. Anular, porque na hora que eu subtraio números iguais, né? Vai dar 0, então eu não preciso colocar, certo? E ficou menos raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? Aí fica menos 3. Fica menos 3. Tudo bem. Raiz quadrada de 9, 3. Tinha um sinal, menos 3. Tá? Conservo o numerador. 2 menos raiz quadrada de 6 dividido por 2 menos 3. Quanto que é 2 menos 3? 1, mas aí não precisa colocar, né? Mas não é 1, é quanto?
Menos um? Menos Negativo. 1. Menos 1. Tá vendo? Porque eu tinha 2, subtraí 3, ficou menos 1. Pra mim não colocar isso aqui, eu tenho que fazer o jogo de sinalzinho aqui, ó, do menos aqui de baixo, tá? Vou fazer aqui pra vocês. Menos com mais, Menos. então fica menos 2. Menos com menos, Mais. mais 6. Ai, Então ficou menos 2 mais 6. Nossa resposta final. Essa daqui é mais difícil mesmo. Eu vou fazer agora pra vocês. Vou colocar aqui, vou dar uns minutinhos pra vocês tentarem fazer aí, tá? Deixa eu só salvar isso daqui. Corrigiram aí? Que eu tiro. Professora, não coube minha folha aí, eu fui do outro lado. Tá bom. Professora, a senhora pode dar outro exemplo desse tipo aí? Vou fazer aqui. Terminaram de corrigir? Sim, aí, professora, a gente faz o evolutivo, depois que ela acabar. O que, Derek? Depois faz os evolutivos quando ela acabar ou Não, não precisa não. Vou colocar um exemplo aqui. Deixa eu pensar. Raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. Menos raiz quadrada de 3. Tentem fazer essa daí. Eu vou dar uns minutinhos aí pra vocês tentarem fazer. Tentem fazer aí. Aí vocês vão me perguntando aqui as dúvidas de vocês que eu vou falando. Vou dar uns minutinhos pra vocês tentarem fazer. professora, eu tenho uma dúvida de cima, sem ser essa. Sim. Por que que ficou menos mesmo? Uai, Por que que não ficou nem mais? Hã? Oi? Por que que ficou menos na de cima? Na outra lá? Por que ficou menos? Porque o embaixo não ficou menos 1? Sim. Não, peraí. Peraí que eu não Não, entendi. professora. No início, por que que não ficou mais? Raiz quadrada de 2 mais... Sim, Aí, porque a gente tem que inverter o sinal. entendi. Porque se a gente não inverter o sinal, vai sobrar raiz embaixo. Entendi. Professora, Sim. como que faz para saber quanto que é a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 3? Aí fica raiz quadrada. Você conserva a raiz e multiplica o que tá dentro. Tá. Tá? E fica 5 vezes 3. Aí o resultado você coloca dentro da raiz.
mais 2 minutinhos eu corrijo. Professora, quem já acabou espera, né? Aham. Espere um pouquinho. Aí no final que eu terminar de corrigir, vocês me falam se acertaram ou erraram, tá bom? Tá bom. Nossa, eu fico chocada, tanto que o Lucas ele é ruim para explicar, né? Até dó dos alunos mesmo, porque se informações simples ele não sabe passar de forma correta, clara. Vamos lá. Vamos lá fazer essa. Tá aparecendo aí pra vocês, não tá? Sim. Fiquei na dúvida, tá? Menos raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. O que eu tenho que fazer aqui primeiro? Vão falando pra mim aí. Você tem que mudar. Então, no caso, vai ficar raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 em cima e embaixo. Aí vai ficar raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de menos 5. Quer dizer, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Pera aí, rapidinho, Vezes. gente. Pera aí, rapidinho. O que faltou a eles fazer aqui? Mudar o final? Mudar o sinal, né? Era negativo. Tem que trocar o sinal ali. Você esqueceu de trocar? Elis? Acho que travou. Pessoal, tem que trocar o sinal, tá? Não se esqueça. Se é negativo aqui embaixo, tem que colocar positivo. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Tá ok? Faço essa multiplicação aqui entre frações, tá? Vou colocar de outra cor para ficar melhor pra gente visualizar. Vamos lá. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25. Mais, né, que é positivo, vou colocar o sinal logo. Mais raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 15. Multiplico 5 vezes 3, 15. Raiz quadrada de 15. Tá? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25. Muito bem. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 15. Vou colocar de outra cor para vocês entenderem que eu estou multiplicando agora pelo 3.
Aí agora o menos 3 está negativo, então os próximos vão ser negativos, tá? Menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Menos raiz quadrada de 15, né? Conservo o sinal, faço a multiplicação de sinal e multiplico o que está dentro da raiz. Tipo, professora, Sim. se um número for negativo, aí todos eles vão ser negativos também? Tipo, que nem o 3 aí? Como assim? Repete, por Que favor. nem a senhora pegou o 3 e o 5 aí o 3 é negativo. Isso. Aí vai ser negativo. Isso. Só se fosse negativo com negativo, aí ficaria positivo, né? Sinais iguais. Menos com menos dá mais. Tá? Entendi. Então, vamos lá. Menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 9? Menos raiz quadrada de 9. Elisa, eu perguntei pra você se você lembrou que tem que trocar o sinal. Aí travou na hora? Sim, eu tinha até falado, é porque travou, mas eu troquei. Eu troquei, porque eu esqueci de falar. Então tá bom. Vamos. Raiz quadrada de 25? 5. 5. Eu sei quanto é a raiz quadrada de 15? Não. Não, então conservo, né? Não. Raiz quadrada de 15. Conservo aqui. Ok? Aí, vamos lá. Deixa eu só fechar minha janela aqui, porque tá vindo uma carreata ali do povo. Vamos lá. Raiz quadrada de 25. 5. 5 mais... Não vou colocar esse mais aqui, porque a gente vai anular aqui, ó. Olha aqui. Eu tenho a raiz quadrada de 15 positivo menos a raiz quadrada de 15. Posso fazer o quê? Anular. Anular, né? Sinais diferentes, eu consigo fazer a subtração que dá 0, né? Pessoal, eu anulo por quê? Por exemplo, se fosse 15 menos 15. 15 menos 15 não é 0? Então, eu não preciso colocar o 0. É a mesma coisa para a raiz. Se são raízes iguais, na hora que eu subtraio, dá 0. Então, por isso que eu falo que eu anulo. Eu posso cortar, né? A gente trabalha na matemática, a gente pode cortar. Menos, né? Quanto que é raiz quadrada de 9? 3. Igual, então vai ficar 5, né? Conserva o numerador. 5 raiz quadrada de 15. E 5 menos 3. Quanto que é 5 menos 3? 2. Aí vai ficar positivo, professora? Isso, positivo, porque o sinal do número maior é... Positivo. É positivo. Por isso vai ficar 2. Então, ficou 5 raiz quadrada de 15 dividido por 2. Quem acertou... Peraí, deixa eu ir lá para mim saber quem é que tá respondendo. Quem foi que acertou? Eu errei, professora, aqui embaixo por causa do sinal, no menos. Aqui no menos. Eu coloquei foi negativo, o 2. A Júlia errou por causa do sinal. Eu também não. Eu sei que essa daí complica um pouco a cabeça de vocês, mas isso aí é questão de prática. Vocês entenderam? Deixa eu interromper aqui. Vocês entenderam como funciona? Isso é o importante. Vocês entenderam o que tem que fazer. Multiplicar, né, as raízes, né, pegar, transformar como numerador, como denominador. Vocês entenderam? Compreenderam. Muito bem. Sim. Não tem problema nenhum. Quando vocês compreenderam, é o que importa. Porque aí eu consigo, né? Consigo compreender também que vocês entenderam, só estão errando a questão do sinal. Então, é questão de prática, questão um pouco de atenção também. Mas vocês entenderam como fazer a conta, tá? A questão de fazer o cálculo, questão de trocar o sinal, é questão de prática. A gente vai fazendo outros exemplos e a gente vai aprendendo no decorrer do bimestre. Tá bom? Tá bom. Então, por hoje é isso, tá?
Segunda-feira não, porque nosso horário mudou. Agora nosso horário é terça-feira mesmo. Terça-feira, né? Precisa colocar o nome no chat? Precisa, que é a chamada. Então, terça-feira a gente volta de novo. A nossa aula mudou para 9h50. Então, terça-feira, 9h50, a gente tem aula aqui na plataforma no Google Meet, tá? Então, eu aguardo vocês terça-feira que vem. Pessoal que conseguiu fazer atividade, participou da aula, muito bem, parabéns. Obrigado pela participação. Aqueles alunos que continuam calados durante a aula, eu preciso da participação de vocês também para saber se vocês estão compreendendo, que não estão compreendendo, tá? O pessoal que sempre participa, tá sempre de elogios, né? Sempre agradecendo vocês pela participação. Os outros vamos participar mais aí, né? Fica calado durante a aula e a professora não tem como saber se vocês estão aprendendo ou não. Então, bom final de semana para vocês, né? Amanhã é sexta-feira, amanhã é sextou, final de semana tá aí para descansar. Terça-feira a gente volta, tá bom? Pode sair. A professora, bom final de semana. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, Bom dia, professora. final de semana. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Ai, professora, eu tô triste porque agora a gente não vai mais estudar radiação. Eu gostei tanto. Ah, pois é. Não, mas a gente sempre vai estar fazendo uns exercícios ainda sobre